vamos falar sobre essa bomba que saiu durante esta terça-feira. Vários insiders, né, jornalistas que cobrem a liga, dão conta de que os 49ers desistiram de tentar convencer Brandon Aiyuk a jogar pelo time no seu último ano de contrato de calouro, sem receber o aumento que ele quer, né? Ele tá vendo aí vários colegas de posição ganhar essa extensão contratual e bastante dinheiro, né? A gente tem aí o Justin Jefferson, por exemplo, sendo o jogador não quarterback que mais recebe grana atualmente na NFL. Além disso, o DJ Moore acabou de renovar, Amon-Ra St. Brown, a dupla dos Eagles. Tyreek Hill reestruturou seu contrato para ganhar muito mais dinheiro. Exatamente, mesmo sem renovar. Então o Brandon Aiyuk está se sentindo no direito, até porque fez uma temporada muito especial no passado, beirando as 1.500 jardas, vários touchdowns. Mas os Niners estão com probleminhas de cap, principalmente pensando no médio e longo prazo, quando tiverem que renovar com outras peças muito importantes do elenco, principalmente o seu quarterback Brock Purdy. E queriam estender aí essa permanência do Aiyuk sem receber o aumento, mas ele bateu o pé e falou: se vocês quiserem que eu jogue pelos Niners, eu vou ter que receber essa extensão contratual. E aí os Niners, pensando toda essa questão de cap, planejamento administrativo dos contratos, cederam e liberaram o jogador para procurar uma troca. E aí alguns destinos já surgiram como possibilidade. Os dois principais parecem ser New England Patriots e Cleveland Browns, que já teriam, inclusive, uma troca alinhada com os Niners, e faltaria o Aiyuk escolher o destino e, é claro, com o seu empresário definir como e quanto seria esse salário no seu novo time. Mas também, durante a tarde, surgiu a notícia de que o Pittsburgh Steelers, que sempre esteve ligado como interessado no jogador, ressurgiu como candidato e também pode ser esse novo destino. E aí eu pergunto para Ricardo Pilet e Lucas dos Anjos o que eles acham da decisão dos Niners de ceder e basicamente aceitar trocar o jogador, a importância dele, o desfalque, o quanto poderia pesar. E se vocês fossem o Aiyuk, qual time vocês escolheriam se tivessem essas três opções? Ou talvez um Dark Horse correndo por fora? Enfim, para deixar a pergunta no ar, os 49ers fazem certo em trocar o Aiyuk em vez de renovar com ele, Rica? Essa é a pergunta aí do nosso debate de hoje, que é difícil de definir uma resposta certa, mas, assim, para não ficar em cima do muro, na minha opinião, fazem errado. Eu acho que, tudo bem que o Aiyuk, ele tá, nesse momento, é uma situação já meio irreversível, né? Pode ser que na NFL muita coisa às vezes acontece do dia para a noite, amanhã decidem renovar e ele fica. Mas parece que é irreversível, aquela coisa do cristal quebrado e que não tem como colar de novo. Então é uma relação desgastada desde o começo da off-season, o Aiyuk reclamando publicamente o tempo inteiro sobre o contrato dele, e assim, até se oferecendo para alguns times. Assistindo tapes dos Commanders durante esse período. Até engraçado que os Commanders não estejam nessa briga no momento aí pelo Aiyuk. Que tem o BFF dele, Jayden Daniels. Que é o Jayden Daniels. Enfim, mas os Steelers, por exemplo, é um time que ele também se ofereceu durante alguns momentos aí. Então, assim, o que eu acho errado no caso é que os Niners não tenham tentado valorizá-lo aí, porque é um jogador jovem que já mostrou seu potencial na NFL e eu acho que o erro é eles terem decidido por, talvez entre Deebo Samuel e Aiyuk, vamos ficar com o Samuel. Eu não estou dizendo necessariamente que o Samuel é ruim, pelo contrário, ou que deveria ter sido dispensado e que eles seguissem com o Aiyuk. Só que eles fizeram uma decisão por um ou outro que eu acho que não era necessário. Eu acho que poderia seguir com os dois como base aí desse ataque do grupo de recebedores. E eles decidiram selecionar o Rick Pearson no draft. Então, ali eles deram um indicativo. Inclusive, já tinha um debate grande na época de troca do Aiyuk. Deram um indicativo ali de que eles não queriam ficar com um dos dois, pelo menos, né? Sim. Então, que iam decidir por um ou outro. Então, por que talvez não manter os dois na época e endereçar outra posição no draft? Então eles quiseram, parece, comprar essa briga com o Aiyuk, a gente não sabe como é o bastidor ali, mas na minha opinião, eles deveriam ter valorizado o Aiyuk e resolvido esse problema, porque ele se mostrou um jogador com muito potencial ainda, ele já fez muita coisa nesse começo de carreira, mas acredito que ele pode ainda alcançar mais. E era um alvo muito importante. Você ter dois jogadores como Deebo Samuel e Aiyuk, são poucos times que têm dois wide receivers nesse nível. Além do Kittle, né? Ainda além do Kittle, que é outro grande alvo. Então você está abrindo mão só pensando na parte financeira, hein? Vamos deixar um calouro aqui que só daqui a 2-3 anos vai dar problema, mas a gente não sabe se vai responder na NFL do mesmo jeito. Então, na minha opinião, agora é irreversível, agora vai ter que trocar, mas eu acho que o erro foi não ter valorizado
o Ayuk? Cara, é como você trouxe, é uma situação bem complicada. A gente entende bem quando um jogador ele foca em vencer, ele abre mão de dinheiro porque ele quer de fato conquistar um título, ele quer conquistar um anel, ele quer ser campeão do Super Bowl. No caso do Ayuk, eu não estranho ele querer ser valorizado. A gente até teve um debate hoje no nosso grupo dos redatores do The Playoffs de NFL, que na série wide receiver, tudo bem que o foco era o Deebo Samuel, era o George Kittle, mas a gente viu que o esquema do Kyle Shanahan dependia muito do Deebo Samuel, né? A gente sabe que o esquema do Shanahan hoje depende muito do McCaffrey, depende muito do Samuel, e eles abrem um pouco dessa mão do Ayuk, que é um cara que pra mim é o wide receiver 1 dos Niners. Por mais que eu goste muito do Deebo Samuel, eu sei da importância dele para esse esquema tático dos Niners, o Ayuk ele veio para a melhor temporada da carreira dele, ele correspondeu em campo como um wide receiver 1, e ele quer ser pago como wide receiver 1. Isso é muito importante para um jogador que mostrou qualidade durante esse período, né? A gente sabe que o Brock Purdy vai vir para um contrato provavelmente recorde, a gente sabe que o time renovou com o McCaffrey recentemente, tem outros nomes que precisam ser mantidos, né? A gente sabe que tem a situação de outras renovações e outros holdings durante esse período, mas é uma coisa que, assim, é duas pautas. A cabeça do Ayuk pensa que ele precisa receber por aquilo que ele é merecido receber. Eu não sou torcedor dos Niners, eu sei que os torcedores dos Niners preferem que o Ayuk seja mantido, mas eu acho que os Niners, pelo esquema tático, não vai sentir tanta falta. Então, que o time que o queira pague o suficiente para levá-lo. Acho que isso é fundamental. Os Niners não vão liberá-lo se ele não receber o que é suficiente pelo Ayuk, que eles acreditam que o Ayuk vale, que para mim hoje é uma second, é uma escolha de segunda rodada. E os times que estão aí nessa briga que a gente citou agora há pouco, provavelmente estão dispostos a pagar porque eles precisam de recebedores. Né? Isso deve deixar ele mordido também, né? Se ele for trocado por uma second, né? Então quer dizer que eu só valho uma escolha de segunda rodada, né? Aí que ele vai querer enfrentar os Niners de novo com sangue nos olhos, mas de fato é o que o mercado apresenta, né, nesse momento. E outra coisa, né, eu tô defendendo o Ayuk, mas ele, assim como vários wide receivers da NFL, parece que todos se reúnem para ter a mesma filosofia, o mesmo jeito de pensamento, que todos encaminham para o caminho de virar diva. E o Ayuk tá nesse caminho, assim, direto, colocou quinta marcha e tá firme aí para virar uma diva, porque todos esses comportamentos dele na off-season até acaba afastando os times que podem trocar por ele, no sentido de, será que vale a pena eu investir, mesmo que seja uma escolha de segunda rodada, num jogador que amanhã ele talvez pode estar querendo ir para outro time também, me deixar na mão. Então essa parte comportamental realmente pesa e eu não sei se isso vai ser prejudicial para a sequência da carreira dele, mas a gente vê que a maioria dos wide receivers tem esse comportamento e beleza, né? Desde que correspondam em campo e não virem um Antonio Brown, tá bom. Com certeza, pelo amor de Deus. Aí o parâmetro é lá embaixo. Mas acho que principalmente agora que os receivers estão recebendo tanta grana, eu não sei se a preocupação dele é tão esportiva assim, de se sentir desvalorizado por ser trocado por apenas uma second. O que ele quer é estar ali no top 10, pelo menos, até mais alto entre os recebedores mais bem pagos da liga. E aí, se a gente fizer um exercício aqui para encerrar o debate, né, imaginando que o contrato seja o mesmo oferecido por todos os possíveis destinos, esportivamente falando, onde vocês mais gostariam de ver ele em não sendo São Francisco? Para mim, ele é a peça que falta ali para o desenvolvimento de Drake May no New England Patriots. Eu gostaria muito de ver essa conexão. O que vocês acham disso, Lucão? Cara, eu acho que ele seria um protótipo do que o Randy Moss foi quando ele foi para os Patriots. Para o desenvolvimento do May, é fundamental ter um wide receiver 1 como ele. Kendrick Bourne não vai fazer isso, Juju Smith-Schuster não vai fazer isso. A gente sabe que o grupo de recebedores dos Patriots é mediano, né? Limitado. É extremamente limitado. Agora tem os calouros com algum potencial, mas a gente tem o Jalen Poole que chegou. Mas ele chegaria como Exato, top. o Ayuk não seria contestado em New England, isso é uma questão. Em Pittsburgh tem o George Pickens, a gente sabe que ele teria competição nos outros times, né? Enquanto nos Patriots não teria isso. Então, eu acho que esportivamente falando, com desenvolvimento e um teto muito alto que o seu quarterback tem, a gente sabe que o Drake May tem um teto muito alto, acho que os Patriots seria o ideal. Né? Os Patriots estão nesse processo de rebuild e ele pode ser de fato esse alicerce, um dos alicerces para essa reconstrução em New England. Eu acho que seria bem legal ele nos Patriots, mas eu não sei o quanto que ele conseguiria mudar sozinho o time de patamar.
pegando um quarterback novato logo de cara, como seria isso? Aí, Ou Brissett, até né? para ele, ou o Brissett, que é pior ainda, mas enfim, eu gostaria muito de ver ele nos Steelers, entre os candidatos aqui, né, considerando Steelers, Patriots e Browns. Eu acho que o destino favorito, se eu fosse escolher, aí, se eu fosse o Ayuk, eu escolheria os Steelers, apesar de ter um pouco mais de concorrência no grupo de recebedores, mas eu acho que até pensando nessa questão de comportamento dele, é um ótimo lugar jogar nos Steelers. A gente citou o Antonio Brown, a gente só descobriu que o Antonio Brown era o que é depois que ele saiu dos Steelers. Sim. Ele ficou muito tempo lá e a gente nunca conseguiu ver muito dele, assim, como nesse perfil. Efeito Mike Tomlin, talvez. É lógico. Então, não só o Mike Tomlin, mas todo o trabalho que é desenvolvido pela direção dos Steelers. A franquia tem um histórico com a posição muito relevante. Né? Sim, então toda a filosofia que a gente vê dos Steelers é de que as coisas não vazam muito lá, os problemas não vazam, todo mundo consegue estar na mesma sintonia dentro do elenco, comissão técnica. Então você não vê jogadores questionando o técnico, questionando direção. Enfim, então quando acontece... E não aconteceria isso dele fazer o que está fazendo nos Niners, talvez. Né? Provavelmente eu acho que seria tratado de outra maneira, pelo menos publicamente. Então eu gostaria muito de ver ele lá, gostaria de ver ele com o Russell Wilson. Eu estou na expectativa para ver se o Russell Wilson dessa temporada, se ele com o Mike Tomlin vai conseguir jogar num outro esquema, num outro ambiente também, e com uma arma tão boa quanto o Brandon Ayuk, que eu acho que ele não teve aí nos últimos anos nos Broncos alguém do mesmo nível. Então ele vai ter um grande wide receiver para jogar, outros bons alvos, caso o Ayuk vá também. Então vai ser bom para os dois aí, para o Ayuk, para o Russell Wilson, para o Pittsburgh Steelers. Então a minha torcida é por essa, e talvez ele mesmo queira aí, considerando a campanha que ele fez durante a off-season, colocou os Steelers dentro dessa campanha. Então acho que seria bom para todo mundo aí, se o Ayuk escolher os Steelers, ou na verdade os Niners escolherem a proposta dos Steelers.